O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro considera lançar o deputado federal Nicolas Ferreira, Nicolas do PL, de Minas Gerais, ao governo do estado, em aliança com uma ala do Centrão. O senador passou a revisitar a ideia nos últimos dias e discutiu o nome do parlamentar em uma conversa recente com líderes do União Brasil e do PP, que formam uma federação. As conversas foram confirmadas ao jornal Folha de São Paulo. Tudo depende da posição do atual governador Romeu Zema, ele é cotado para ser o vice de Flávio na disputa pela presidência. Essas legendas do Centrão estão entusiasmadas, porque consideram Nicolas o nome mais forte do estado e o favorito para concorrer ao governo do segundo maior colégio eleitoral do país. Você, Mota, Nicolas, a possibilidade dele disputar o governo do estado de Minas Gerais. Isso me lembra aquela história de Carol Detoni e Santa Catarina. É o momento para Nicolas, tão jovem, disputar o governo do estado, um cargo executivo, Mota? Bom, quem sou eu para dar qualquer conselho ao Nicolas, Caniato? O Nicolas é um fenômeno, dos fenômenos da política atual. Eu estive com o Nicolas 2 vezes e é uma pessoa que transmite confiança, transmite uma excelente impressão e é um fenômeno de comunicação, é um fenômeno nessa política moderna. Ele tem o dom de traduzir assuntos, questões muito complicadas, em uma linguagem fácil, que todo mundo entende. E colocou o terror em alguns políticos de esquerda, né, que só faltaram pedir a prisão dele, pedir que ele fosse removido da vida pública. Agora, o Nicolas é muito jovem e uma posição como a de governador, ela coloca você no centro de um redemoinho de poder. E é preciso muito preparo para isso. Todo mundo conhece, né, a capacidade de articulação, de comunicação do Nicolas, e o que me impressiona também nele é uma postura sóbria e comprometida com o que ele acredita. E a gente nunca deve esquecer que isso é isso não é uma coisa comum numa pessoa tão jovem, né? Muita gente, quando tinha a idade do Nicolas, só queria saber de diversão, só queria saber de aproveitar a vida, principalmente quando tem toda essa atenção da mídia. Eu tenho certeza que grandes missões estão reservadas para o Nicolas. Agora, que essas missões venham na hora certa. Você, Dávila, um cargo para governador, é preciso ter mais rodagem, mais cabelos brancos? Ou você entende que essa ideia poderia tirar, talvez, uma das principais figuras do Congresso Nacional para a direita? Este é o ponto, Caniato. Nicolas Ferreira é hoje uma das principais figuras no parlamento brasileiro, como bem lembrou Mota, com uma enorme capacidade de mobilização, comunicação, raramente visto na política brasileira. E ele tem total consciência que é uma fria disputar o governo de Minas Gerais. Uma situação complicada no governo, e ele sabe muito bem de que, se perder a eleição, estará fora do jogo político e não poderá exercer aquilo que ele tem de melhor. É a sua capacidade de mobilizar, comunicar, lutar pelas ideias no momento importante que o Brasil precisa mudar de ideias e mentalidade. Por isso, Nicolas Ferreira tem uma longa carreira política pela frente, ele sabe disso muito bem e, por isso, deve permanecer no Congresso utilizando o seu talento e não entrar numa fria que seria disputar o governo do estado, arrumar uma enorme encrenca e, se perder, tá fora do jogo. E, se vencer, ter um enorme pepino que as suas grandes habilidades parlamentares não farão muita diferença. Dávila falou em fria e falou em pepino. Você vai falar no quê, hein, Musa? Eu concordo integralmente com ele, porque eu acho que essa correlação de risco-retorno que ele fez de maneira intuitiva, porém explícita, aí ela é muito óbvia, né? Qual é a probabilidade, se ele ganhar, de ter realmente uma dificuldade muito grande em liderar Minas, apesar que eu considero que talvez seja
uma tarefa um pouco mais fácil do que o Zema pegou lá atrás, né? Depois, quando veio do governo, salvo engano, do Pimentel, com as contas destruídas, salários atrasados e tudo mais. Mas me parece que a trajetória dele está seguindo passo a passo para ele se tornar realmente não apenas o grande líder que ele está se tornando, que ele já é, mas realmente angariar passos maiores. E nesse ponto, ele é muito novo ainda. Para ele pegar uma administração de um dos maiores estados do Brasil, imaginemos que ele ganhe, eu acho que precisa mais experiência administrativa, mais cacife. Então, se ele faz um trabalho, digamos, regular nisso, a credibilidade dele pode cair, porque a oposição vai estar lá batendo e batendo forte mesmo. Então, eu concordo em gênero, número e grau. Deixa a liderança dele crescendo como está, pouco a pouco, ganhando casca, ganhando experiência, para aí sim ele poder colocar isso em prática um pouco mais para frente. Ele tem muito tempo ainda, ele é muito novo.